Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que a mão do Senhor esteja operando a seu favor para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Quem estiver acompanhando a gente, se puder dar um amém, um glória a Deus ali. Já vai dando um oi ali. Peço também aos irmãos que compartilhem, até escrevi ali, né? Compartilhar agora no início da live, que depois fica... Não precisa sair da live, às vezes eu peço mais para frente, daí é sair da live e perde aí a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Obreira Suela, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Em nome de Jesus Cristo, sempre conosco aí, pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe vocês, meus amados. Deus abençoe a cidade de Bituruna, já está aí representada já, pelo pastor, pela missionária e a obreira, né? Glória a Deus, queridos. Vamos marcar nossa viagem para, acho que para mês que vem, né? Esse mês ou mês que vem nós vamos aí estar em Bituruna aí, cultuando a Deus juntos aí, se Deus quiser, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Peço aos irmãos que compartilhem. Vamos fazer uma oração, meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos porque, mesmo sendo tão falhos, Pai, fracos, Pai, o Senhor nos ama com amor incondicional, Pai. E tem investido em nós, Pai, derramando sobre a nossa vida o que há de mais poderoso e precioso, que é o Espírito Santo, Pai querido. Pai querido, ajuda-nos, Pai, a nos arrepender dos nossos erros, Pai. A ter nojo, Senhor, do pecado, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Ajuda-nos a Te servir, Pai, de todo o nosso coração. Que nós não venhamos fazer, meu Pai amado, corpo mole, Senhor amado. Nós não venhamos, Pai, pensar coisas que não são importantes, investir em coisas que não são importantes, Pai. Mas que nós possamos viver as Suas promessas, os Seus planos, os Seus sonhos para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. A Tua palavra nos garante que a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E é essa vontade que nós queremos viver, Senhor. É essa vontade que eu peço pela minha vida, para a minha vida, Pai, e para a vida de cada um desses Teus filhinhos, Pai querido, que nós venhamos aprender a viver na dependência do Senhor, venhamos viver, Senhor, como o Senhor muitas vezes ministrou aqui, Senhor, nesse programa, Pai amado, os benefícios do reino de Deus, o sobrenatural, Pai. Nós queremos, Pai amado, nos desapegar das coisas deste mundo, Senhor, e nos apegar cada vez mais a Ti com amor, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa, meu Pai, os Teus filhos, Pai amado, que Teu Espírito Santo, Pai amado, possa falar, ministrar em cada coração, em cada mente, e Teus filhos possam receber, entender, receber, Senhor, e também tenham forças para obedecer. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que a Tua paz, a Tua alegria, Senhor, a Tua misericórdia, Pai amado, venha transbordar, Senhor, na vida e através da vida desses Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, eu Te peço e eu Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoados, queridos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos ministrar a palavra de hoje, querido. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Livro de Romanos, capítulo 10, queridos, né? Você que estiver com a Bíblia fácil ali, na mão, para nós estarmos ministrando. Às vezes algumas pessoas, elas escutam no trabalho, né? Estão em casa, deixam ligado ali, e é um conselho que eu dou à minha esposa mesmo, a pastora, ela faz isso. Ela está fazendo as coisas em casa ali, ela deixa ligado com volume alto, enquanto ela trabalha, ela está acompanhando. Daí ela fala para mim, amor, você nem manda um abraço para mim, um beijo, meu amor, Deus abençoe, pastora Cristina. Em nome de Jesus, amém, queridos? Glória a Deus. Então tem muitas pessoas que fazem isso, né? Ontem eu notei também que algumas pessoas comentaram, e eu não vi aqui na live ao vivo, tá bom, queridos? Então às vezes você faz um comentário e não aparece para mim. Então me perdoe se isso acontecer. Eu não sei o porquê que isso acontece, eu tenho uma ideia. Parece que no compartilhamento, algumas pessoas comentam numa live compartilhada, daí aparentemente algumas mensagens não vêm para mim, tá bom, queridos? Eu não sei qual que é o critério que é usado com isso. Então se isso acontecer, me perdoem, tá? Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Irmã Simone, irmão Geraldo, Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Irmã Jane, Deus abençoe a sua vida, minha querida. Jane Carvalho, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos, glória a Deus, né? Peço aos irmãos que compartilhem, né, para nós começarmos a ministrar a palavra. No Romanos capítulo 10. Com certeza Deus tem algo muito especial para ministrar na nossa vida, em nome de Jesus Cristo, amém, queridos? Glória a Deus. Romanos capítulo 10, queridos. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo, ele está falando, né, para os judeus, né, que se encontravam em Roma ali, né? Irmãos,
a boa vontade do meu coração e minha súplica a favor deles, dos judeus, é que eles sejam salvos. Vamos entender uma coisa interessante. Deus tem ministrado bastante a respeito, né, do nosso relacionamento e também dos judeus, que eles têm feito bastante comparação aqui no programa. Eu tenho notado isso. E agora não é diferente, ó. Vamos ler de novo. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor dos judeus, essa era a questão, o assunto que eles estão falando em Romanos capítulo 9, por exemplo, é para que eles sejam salvos. Ou seja, os judeus, queridos, né, ao contrário de que muitos pensam, eles não têm a salvação em si por serem judeus. E muitas pessoas acreditam que eles só por serem judeus, por eles terem a filiação, né, de Abraão, eles vão ser salvos. Não, queridos, Abraão teve vários filhos, né? Mas um filho recebeu a bênção. Quem que foi esse filho? O filho da promessa, o filho da fé. O Ismael não tinha a bênção de Deus, né? A bênção estava com Isaac, amém, queridos? Depois Abraão teve mais filhos com a Quetura, né? Acho que é Quetura o nome depois que a Sara faleceu, ele, né, ele teve filhos, né? Alguns filhos, né? Eu não lembro os nomes deles. Mas ele teve alguns filhos. E não, a bênção de Deus, a bênção especial a respeito da salvação, estava com Isaac. Amém, queridos? Então não é porque a descendência de sangue, né, de Abraão, não é de sangue que tem a promessa de sangue de Abraão, mas os filhos da fé. Abraão, ele passou a ser o pai da fé. E então os filhos dele são os filhos da fé, esses que são contados espiritualmente. Porque o que mais importa, queridos, é o espiritual. O carnal, igreja, ele tem menos valor que o espiritual. Por quê? Porque o espiritual é a realidade, é a essência, é o que realmente acontece. O físico muitas vezes é reflexo, mas existe muita coisa que nos influencia, ainda não vê a realidade. A terra está cheia da glória do Senhor, né? Está cheia da verdade do Senhor, mas existe muita influência maligna que faz o quê? Que tenta nos ocultar a verdade. Você vê que as pessoas às vezes acreditam em ladrão, tem muitas pessoas aqui na terra que são declaradas satanistas. Por quê? Porque elas acreditam que o diabo, Satanás, né, é o pai delas, é melhor do que Deus, e elas servem Satanás deliberadamente, como se isso fosse né, o melhor a se fazer, e elas acreditam nisso. Não é que elas estão mentindo, ou elas são contra Deus, porque Deus só existe um, mas elas acreditaram na mentira do diabo. Amém, queridos? Existem muitas pessoas que não acreditam nem no diabo, nem em Deus, né, que são chamadas aí os ateus, não é verdade, queridos? Então são pessoas que são enganadas. Então aqui o que reflete nessa vida é o que está acontecendo no mundo espiritual, mas sofre muita influência, aqui tem muita influência. Amém, meus queridos? Glória a Deus. No mundo espiritual não, quer dizer, no mundo espiritual o que acontece, acontece. As batalhas são visíveis, né? A ação de Deus é visível, é notória, e quando o inimigo se levanta também é notório, e quando Deus age, né, para intervir a nosso favor também é notório, né? Então o espiritual é a realidade, né? Então ele diz assim, filhos, os judeus, a minha oração e súplica a favor deles é que eles sejam salvos, ou seja, eles não têm a salvação garantida, mas o apóstolo Paulo ora para que eles alcancem a salvação, e ele sabe o caminho. Versículo 2, porque eu dou testemunho de que os judeus, né, ali, eles têm zelo por Deus, porém eles não têm zelo com entendimento. Olha que interessante isso, querido. Isso aqui é para nós pensarmos na nossa fé, tá? Nós não estamos aqui para acusar judeu, né? Nada disso, né? A Bíblia diz que nós devemos amar os judeus, né? Que nós devemos orar por Jerusalém. Então é esse o propósito. Eu não estou aqui falando mal de judeus, nós estamos falando de coisas que eles fazem, que nós temos que tomar por exemplo para nós não cometermos os mesmos erros. Amém, queridos? Você vê lá, a maioria dos judeus ali que estavam ali diante de Pilatos falava, crucifica e matam a respeito de Jesus Cristo. Ali tinham pessoas que comeram pães multiplicados, muitos ali que eram enfermos, né, que foram curados, também diziam isso. Diziam por quê? Porque simplesmente, não sei, né, o real motivo, mas eu penso que muitos deles pensavam assim, aquele é o Filho de Deus, a hora que ele quiser ele vai sair da cruz. Só que não aconteceu como eles imaginavam. E o importante não era se Jesus era o Filho de Deus ou não naquele momento. O mais importante é que era um inocente estava sendo condenado como, né, uma pessoa errada. Então eles não levaram a sério, na verdade, o que estava acontecendo, né? Eles não levaram a sério. Eles simplesmente pode matar, crucificam e matam. Solta Barrabás, solta o homicida.
mas crucifica Jesus. Ou seja, né, são erros, queridos, que nós temos que pesar no nosso coração, analisar, para que nós não venhamos cometer e cair nesses mesmos erros, né? Ele diz assim, versículo 2, eu dou testemunho que os judeus têm zelo por Deus, porém não têm com entendimento. Ou seja, não adianta nós termos zelo se nós não entendermos o que está acontecendo espiritualmente. Existem muitas pessoas nas igrejas hoje que elas têm zelo por Deus, elas adoram a Deus, elas exaltam o nome de Deus, elas falam que do testemunho, Deus me tirou das drogas, Deus restaurou meu casamento, Deus me curou de uma enfermidade, né, incurável. Elas têm zelo por Deus. Se alguém fala mal de Deus, não fala isso não, Deus não é assim. Mas elas muitas vezes não têm com entendimento. E essa falta de entendimento vai fazer com que elas percam a salvação. Porque só vão ser salvos, queridos, aqueles que conhecem o nome de Jesus, aqueles que conhecem a Deus, que sabem quem é Deus. Amém? E os judeus, eles fizeram o quê? Eles não entendiam quem era Jesus. Eles não entendiam, poucos se converteram, e aqueles que se converteram alcançaram a salvação. Mas grande parte deles ficaram naquilo, será que é, será que não é? E será não é fé. A fé é certeza, será é dúvida. Amém, queridos? Versículo 3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, olha que triste isso, queridos. Os judeus, né, ali representam hoje a igreja, grande parte da igreja hoje, eu digo assim, não a igreja de Cristo, a igreja de Cristo é salva, é santa, é poderosa, mas aqueles que estão reunidos nas igrejas, nem todos são igreja de Cristo, queridos, né? Portanto, desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, eles não conheciam a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça. Você vê como isso é uma coisa muito comum hoje, igreja? As pessoas, elas não querem muito saber para o que Deus fala, o que Deus pensa. Tem algumas coisas na Bíblia que as pessoas simplesmente elas ignoram, elas viram a página e falam assim, não, isso aqui eu não quero falar sobre isso aqui não. Mas elas procuram o quê? Estabelecer a sua própria justiça, o seu próprio senso de sabedoria. A minha sabedoria é única, eu que sei tudo, né? O que os outros não sabem, isso não importa. O que os outros sabem, o que os outros falam, não importa. O importante é que eu sei, a minha experiência que vale. Então você vê muitas pessoas, né, criando doutrinas, criando heresias, né, por causa disso, por causa de sabedoria carnal, por causa de justiça própria. Às vezes a pessoa ela entendeu lá, por exemplo, né, ela entendeu lá que a calça, né, calça é uma vestimenta masculina. Só que tem pessoa que entende que tem calça masculina e calça feminina. Só que tem alguma pessoa que ela fala assim, não, feminina é só saia. E daí ela vai falar assim, agora a partir de hoje a doutrina é a mulher que usa calça está em pecado, porque não é. Aí criam-se heresias, criam-se coisas, igreja, que não está na Bíblia. Você consegue imaginar Jesus hoje, o Senhor Jesus, cabelo comprido na igreja, barba, né? Provavelmente Jesus tinha barba. Jesus usava, né, um vestido, um manto, né? Como colocar um vestido. Hoje, ele não seria recebido na igreja, ele não entraria, não se adequaria às doutrinas de várias igrejas hoje. As pessoas iam olhar Jesus ali, praticamente um andarilho, né? E eles falam assim, não, você barrar você na porta, você não pode entrar não, por quê? Porque você não é bem-vindo aqui. Mas espera aí, eu sou o Jesus, o cabeça da igreja. Não, cabeça da igreja, nós visualizamos o cabeça da igreja diferente. Vocês estão entendendo, queridos? Por quê? Porque eles têm zelo, mas não têm com entendimento, né? Porque desconhecendo, versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. Estamos em Romanos capítulo 10, queridos, tá? Agora o versículo 3, né? Procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram a que vem de Deus. Ou seja, eles não aceitaram, queridos. Irmão José Silva, Deus abençoe, meu querido, sempre conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Existem muitas pessoas hoje nas igrejas que elas não se sujeitam a Deus. Que elas falam que são de Deus, que elas têm zelo por Deus, elas defendem muitas coisas de Deus, mas quando Deus dá uma direção né, na Bíblia, assim, de maneira bem clara, elas falam assim, não é bem assim não. Vou dar um exemplo. Às vezes a Bíblia fala assim, mulheres, sede submissas ao vosso marido. Não vou fazer isso nem pensar. Não. Não conhece meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro, vai achar diversos motivos para não obedecer uma palavra direta, né? Vai falar para o homem, né? Olha, você é submisso às autoridades, né? É a mesma coisa. Aí não, meu patrão, não. Ou agora, muitos cristãos, né? Vão falar assim, o presidente que está hoje, é o presidente que os cristãos de verdade não votaram nesse presidente que está aí. Então, infelizmente, agora muitos cristãos vão falar assim, não, eu rejeito ele como meu presidente, eu não aceito. Mas não tem como nós rejeitarmos, é o que tem. Né? É o que tem, nós temos por obrigação nos sujeitar à autoridade. Você não pode rejeitar. Agora, se você não concorda, né, como muitos não concordam, queridos, o que nós devemos fazer? Nós devemos orar, abençoar, pedir a Deus, clamar a Deus para que Deus faça justiça.
né? Foi a palavra que foi pregada esses dias aqui a respeito dos filhos de Samuel, né? O povo, eles tinham passado uma experiência com Eli antes de Samuel, né? O juiz em Israel, e viram que os filhos de Eli, eles não cumpriam a vontade de Deus. Eles eram todos desgostosos com isso, né? E com razão, porque o Eli, os filhos dele assumiriam, né, o ministério de Eli. Então, o que aconteceu? Mas eles se sujeitavam. Alguns enfraqueceram, alguns deixaram de ir, mas ninguém se rebelou, né? E o que aconteceu? Deus foi lá e tratou com Eli, deu ordem para que ele cuidasse disso, ele não cuidou. E Deus fez o quê? Deus exerceu juízo, justiça. Os filhos de Eli pereceram, caíram mortos, né? E o Eli também caiu. E Deus fez o quê? Colocou Samuel, né, como sucessor, ou seja, um grande homem de Deus. Na verdade, era um jovem, né? Quando Samuel passou a ser juiz sobre Israel. Um jovem temente a Deus. E ele julgou Israel por muitos anos, até sua velhice. E todo mundo em Israel amava muito Samuel, amava muito Samuel. Samuel era um grande homem de Deus. Ele ia até, de Dan até Berseba, né, como diz aqui no Brasil, do Iapó, que é o Chuí. Ele em todo Israel, ele passava e todo mundo recebia ele bem na cidade. Ele orava com a autoridade. Deus ouvia a oração de Samuel, né, especialmente porque era um grande homem de Deus. Aí quando na velhice dele, os seus filhos, eles estavam andando pelo mesmo caminho que os filhos de Eli, o povo ele não deixou de confiar em Deus. Mas Deus não tinha tratado com Eli, não tratou com os filhos de Eli, o Hofni e Finéias. E agora o que aconteceu? O povo, em vez de continuar confiando em Deus, eles foram direto a Samuel e falaram: Samuel, você já está velho, e teus filhos não andam nos seus caminhos. Então nós queremos um rei agora, porque nós queremos ser como as outras nações. E isso desagradou a Deus. Eles não estavam falando contra os irmãos, os filhos de Samuel. Eles estavam se levantando contra a ordenança de Deus. Deus, ele disse isso. Eles não rejeitaram a ti, Samuel. Eles rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre eles. Eles não querem confiar em mim. Amém, queridos? Então, a autoridade que tem hoje, queridos, nós temos por obrigação abençoá-la. Ah, pastor, e os ministros? Nós temos que abençoar os ministros. Pastor, mas eu não concordo. Eu também não concordo. Você tem o direito de não concordar com o que é feito, com o que é falado. Isso não é o problema, queridos. Mas nós temos que orar e abençoar. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que o nome deles de verdade era Ananias, Misael e Azarias, né? Lembra do Daniel, né? Que era também chamado de Beltesazar. Lembra deles na Babilônia, com Nabucodonosor, um rei terrível, queridos. Mas Deus tratou com Nabucodonosor e fez ele se converter. Por quê? Porque existiam pessoas fiéis que temiam e acreditavam no verdadeiro Deus. Deus hoje ele está procurando pessoas fiéis. Ele quer ver em mim fidelidade, ele quer ver em você fidelidade. Ele não quer ver zelo, ele quer ver entendimento. Ele quer saber, ele quer ver em nós que nós conhecemos, nós sabemos qual que foi o sacrifício que ele fez quando ele enviou seu Filho Jesus Cristo. O que significa aquela crucificação de Cristo a nosso favor? Né? O que aconteceu quando Jesus ao terceiro dia ressuscitou? O que isso espiritualmente significa? Jesus ele falou assim: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. O que é isso, toda autoridade? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Deus ele quer que as pessoas conheçam Ele, que não simplesmente ignorem. As pessoas se importam hoje com muitas coisas, com eletrônica, com celular, com o emprego, né? As pessoas se dedicam, queridos, a muitas coisas assim, e elas querem virar especialistas em muitas coisas. Mas na obra de Deus, as pessoas elas vão levando por levar. Ah, não, sim, eu já vou na igreja, pastor. Eu vou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Pastor, eu já sou dizimista, pastor, eu já sou ofertante, já está bom, já está tudo certo. Não, igreja. Por que você não se torna um especialista na intimidade com Deus? Por que você não faz disso uma prioridade na sua vida? Senhor, eu quero ser íntimo do Senhor, Pai. Eu quero te conhecer, Pai. Eu quero te buscar. E como é que eu vou conhecer o Senhor, pastor? Através da sua palavra. Só tem um caminho, queridos, é Jesus Cristo, porque nessa palavra você vai ouvir Jesus. Os evangelhos são 4, e os 4 falam da mesma coisa, né? Do nascimento, da história do nascimento, né? Dos ensinamentos da crucificação, morte e da ressurreição de Cristo. Em visões diferentes falam do mesmo assunto. Então os 4 evangelhos, eles dizem respeito a Jesus Cristo. Então no evangelho você vai conhecer Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, né? Então você precisa investir, se torne um especialista. Mostre para você mesmo que Deus ele é importante para você. Muitas pessoas elas dizem assim: olha, eu amo a Deus, mas Deus não é importante. Deus está lá em 3º, 4º, 5º lugar na vida dela. Às vezes a pessoa está cuidando da família, às vezes a pessoa ama o marido mais do que a Deus, ama os filhos, caçula, igreja caçula, né? Muitas vezes acaba virando um trono na vida de muitas pessoas, de mães especialmente. O caçula pode tudo, o caçula é mimado. Quando vê, muitas vezes o caçula é o que mais sofre, principalmente na idade adulta. Por quê? Porque as pessoas, elas às vezes honram mais os filhos, ou honram mais o marido, ou honram mais a esposa, do que a Deus.
E Deus, ele não divide a glória dele. Ele fala assim, eu não divido a minha glória. Eu não divido a minha glória. Eu não divido a minha glória com imagens, esculturas, com nada. Não existe outro Deus perante mim. Amarás e adorarás somente o teu Deus. Somente a ele prestarás culto, está escrito. Glória a Deus, queridos. Nós temos que entender isso aqui, porque isso é o entendimento que nós precisamos, igreja, que vai garantir a nossa salvação. Se eu não entender quem que é Jesus, o que Jesus faz, o que ele falou, o que ele me ensinou, simplesmente, não, vou lá adorar Jesus porque ele é filho de Deus, o Jesus, o Cristo. Cristo, eu acho que é o sobrenome de Jesus. Não, igreja, Cristo é quem Jesus é. Ele é o Cristo, o Messias, o Salvador. Quando a gente fala Jesus Cristo, está falando Jesus, o Messias, o Salvador. Tem muitas pessoas nas igrejas que acham que Cristo é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo, sobrenome dele. Ou seja, falta muito entendimento. Mas eu tenho zelo. Olha, pastor, olha, minha roupa é essa. Olha, pastor, agora a minha comida é essa. Não, queridos, né? Isso é zelo, mas é falta de entendimento. Amém, queridos? Olha lá, versículo 4, ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, quando chegou Jesus Cristo, aconteceu o fim da lei, acabou a lei. Ninguém mais será aceito a Deus pela lei, não existe mais. Você vê hoje muitos judeus, você vê hoje muitas pessoas que hoje são aquela religião dos nazarenos, né? Que eles observam a Torá, mas eles acreditam em Jesus Cristo. Mas o fim da lei é Cristo, em Jesus Cristo acabou a lei, acabou. Você vê uma situação em Atos dos Apóstolos, queridos, que o apóstolo Pedro estava lá conversando com gentios, né, conversando com o apóstolo Paulo, né, estavam ali, né, ensinando, ministrando, livres da lei, né, e daqui a pouco chegaram alguns judeus, né, vieram de Jerusalém alguns judeus, e Pedro, ele fez o quê? Ele começou a dissimular, ele foi se afastando dos gentios e ficando só com os judeus, e observando ali o que os judeus observam. Aí o apóstolo Paulo vendo aquilo, né, cheio do Espírito Santo, você vê que o apóstolo Pedro é um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo também, mas estava sendo levado ali, né, por uma manipulação espiritual, um constrangimento, alguma coisa. E o apóstolo Paulo foi lá e deu de dedo, ele falou, Pedro, como sendo tu judeu, você vive como gentios, agora você quer constranger os gentios a viver como judeu? Você acha que você está certo com o que você está fazendo? Agora os gentios agora se afastaram, eles têm que observar você, teu modo que você está agindo agora, praticando o judaísmo? Se você vive como um gentio? Se você foi liberto da lei? Amém, queridos? Né? Então, aí o Pedro ali, ele entrou em si e falou, meu Deus do céu, é verdade, pai, eu não quero me afastar de ti, me perdoa. Mas você viu, precisou, né, do apóstolo Paulo dar um puxão de orelha no apóstolo Pedro. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo. É isso que nós temos que entender. Ninguém mais vai ser aceito a Deus através da lei. O único caminho Jesus disse, eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade, a única vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a única maneira de nós chegarmos a Deus, o Pai, é Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar, meus amados, Versículo 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei termina em Cristo, né? Mas isso é para a justiça, tá? Mas somente do crente, tá? Quem não crê não vai dar valor. Essa conversa, não, eu quero ficar baseado na Torá, pastor. Então, paciência, né? Mas saiba que não vai chegar a Deus através dela. Versículo 5, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz assim, 2 pontos. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, 2 pontos, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Ou seja, não cuide, não se preocupe quem que vai para o céu, quem que não vai para o céu. Nós temos que preocupar, queridos, com a nossa vida. Nós temos que preocupar, queridos, com a nossa salvação hoje. E ele está dizendo assim, versículo 8. Então, como se diz? Aí está escrito aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. É isso que se diz. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Glória a Deus, queridos, a palavra está aí. A glória de Deus está sendo manifesta, queridos, através da nossa vida. Como diz, a terra está cheia da glória do Senhor. Você vê, queridos, né, hoje a Bíblia é o livro mais vendido há muitos anos, igreja, há muitos anos.
Né, você tem hoje aplicativos de leitura, né, da Bíblia, né, no celular, várias Bíblias, né, várias traduções, você tem tudo ali. Se você não... pastor, eu não sei ler, mas você tem Bíblia em áudio. Quase todos os aplicativos da Bíblia também tem ela em áudio. Então você vê, não tem hoje desculpa para nós não lermos. Hoje tem uma abundância da palavra de Deus e as pessoas estão rejeitando. Pastor, mas ele é o mais vendido. Sim, mas eu pergunto para você, você tem uma Bíblia na sua casa, você tem uma Bíblia na tua mão, possivelmente você está com uma Bíblia agora na tua mão, né? Você pode responder para si mesmo, não precisa responder aqui, mas você já leu ela inteira? Pastor, é verdade, eu nunca li. Então, queridos, né? O que adianta você comprar a Bíblia, ter 3, 4, 5 Bíblias na sua casa? Mas quantas vezes você leu a Bíblia? Não, pastor, eu já li, sabe como que eu li? Igual o biscoito da sorte, eu li um versículo aqui, depois eu leio aqui. Não se engane. Você pode ter lido, glória a Deus, para você, né, pela manhã, você procurar uma palavra, glória a Deus, isso é bênção. Mas, meu irmão, minha irmã, você que é crente, né, imagina você passar por essa vida, queridos, né, dizer que você tem 10, 15, 20, 30 anos de igreja, e você nunca leu a Bíblia uma vez inteira, de capa a capa. Olha, eu teria vergonha de chegar no céu e falar, quantos anos você tem de crente? Eu tenho tantos anos. Mas quantas vezes você leu a Bíblia? Não li. Vocês estão entendendo? Que a Bíblia é o livro mais vendido. Deus está falando o quê? Que eu estou dando a Bíblia para vocês, dando facilidade para que vocês tenham o conhecimento. Né? Mas esse conhecimento vai ser adquirido se vocês investirem nele. Zelo, nós vimos que não salva. Mas o conhecimento salva. E o conhecimento está onde? Não está no livro em si. Está aqui na palavra de Deus. É essa palavra que ela é viva. Isso aqui é um livro. Ou melhor, um conjunto de livros. Mas o que está aqui dentro é a palavra de vida eterna. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar. Irmã Norma, Deus abençoe, minha querida. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus abençoe. Então ele diz assim, ó. Versículo 9. Isso aqui é importante. Isso aqui é o resumo, igreja, da nossa fé. Isso aqui é o que muda as nossas vidas, ó. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que maravilha isso, queridos. Vou ler de novo. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que, pastor? É só isso? É só isso. Se você confessar com a sua boca Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele morreu na cruz em meu lugar, e mais, 3 dias depois ele ressuscitou, conforme está escrito na palavra de Deus, e você crê verdadeiramente no teu coração, isso garante a sua salvação. É só isso, pastor, é só isso. Pastor, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Você pode fazer o que você quiser da sua vida. É claro que você vai poder fazer o que você quiser. Só que de posse desse entendimento, você vai ter que mudar a sua vida. Porque se Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, então agora eu tenho um Senhor, agora eu preciso aprender a me submeter a Ele. Ou seja, ouvir os seus ensinamentos e receber esses ensinamentos. Obedecer esses ensinamentos. Glória a Deus. Amém, missionária Magna, pastor Niltinho também acompanhando nós. Deus abençoe vocês, queridos, né? Pastora Sônia, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Também está sempre conosco a pastora Sônia, né? Pastor Demétrio, Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus Cristo. Hoje também quero mandar um abraço especial para o pastor Francisco, está lá em Dois Vizinhos, né? Deus abençoe o pastor Francisco, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe a obra em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, olha como é lindo isso aqui, queridos. Se você confessar com a tua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, você será salvo. Por quê, pastor? 10. Porque com a boca confessa a respeito da salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Então você crê com o teu coração e com a tua boca você confessa. Porque que diz a Escritura? Todo aquele que nele crê não será confundido. Olha que maravilha, queridos. Não é o zelo, queridos, é o entendimento. Se você entender quem é Jesus, você vai acreditar nele, queridos. E o que acontece? Você não vai ser confundido. Quando você recebe sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus, queridos, e você é sensível a obedecer, porque aquele que me ama, Jesus falou assim, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Eu não obedeço aos mandamentos, então você não conhece Jesus, por isso você não ama. Amém, queridos? Então, se você conhece, você obedece. E a pessoa que obedece, queridos, ela é sensível ao Espírito Santo. Por isso que ela obedece, porque ela acredita. Ela vê uma coisa na palavra lá, ela fala assim, olha, isso aqui foi Jesus que falou. Não, isso aqui é importante, eu preciso colocar isso na minha vida. Amém, queridos? Então, quando você coloca isso na sua vida,
né? Aí você está obedecendo, está gerando mudança, transformação, né, na sua vida. Glória a Deus, queridos. E a Bíblia diz assim: todo aquele que crê nele não será confundido. Ou seja, quem tem essa sensibilidade para obedecer, tem a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Aí quando vêm doutrinas, quando vêm heresias, quando vêm falsas, né, enganações, a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé por seguir ensinos de demônios, né, doutrinas de homens. Ou seja, essas doutrinas, esses ensinos de demônio não vai colar no seu coração, você não vai se apegar a ele. Por quê? Porque você não vai ser confundido, porque o teu mestre, o teu guia, não é o pastor A, B ou C, não é a doutrina A, B ou C, mas o teu Senhor, o teu guia é Jesus através do Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo também é Deus. Amém, queridos? Pois não há, olha que lindo, versículo 12. Nós estamos em Romanos capítulo 10, versículo 12. Missionária Marli, pastor Veiga, Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Agora que chegou aqui a mensagem, ó. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos e rico para com todos que o invocam. Ele está falando, não tem diferença entre ser judeu ou não ser judeu. Não tem diferença se você é da igreja A, B ou C, igreja. Não tem diferença. O que importa, queridos, é a fé que você mostra ter. O confessar com a boca e crer com o coração. É isso que importa, é isso que vai garantir, vai carimbar o meu passaporte para o céu, para a salvação. Você vê que nós começamos falando aqui que os judeus, eles não têm a salvação. Eles não têm a salvação. E o apóstolo Paulo está suplicando, orando a Deus para que eles alcancem a salvação. Aí no versículo 2 ele diz assim: porque eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Não, o zelo, queridos, não garante a nossa salvação, mas o entendimento sim. Amém, queridos? Não adianta eu observar um monte de coisa. Olha, minha roupa é essa, minha comida é essa, é isso. Olha, eu vou na igreja 5 vezes por semana. Não importa, se você não abrir o teu coração para entender, se você não investir no entendimento com Deus, queridos, você não vai alcançar a salvação. Você vai ter zelo, mas não vai ter o entendimento. E ele diz assim no versículo 12, né, que nós estamos lendo: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos que o invocam. Todos que invocaram o nome do Senhor, Deus é rico da mesma maneira para com eles. Não importando se você é judeu ou grego. Olha que lindo isso, queridos. Aí diz assim: por quê? Versículo 13. Por quê? 2 pontos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E quem que invoca o nome do Senhor? Quem acredita nele. Quem acredita nele? Quem conhece ele. Quem não conhece não invoca. Vou invocar quem? Você vê, né, uma passagem, eu até comentei aqui esses dias, nessa semana, né, tinha uns filhos lá de um mágico, lá eu esqueci o nome dele em Atos dos Apóstolos, de um exorcista, né? E eles viram Paulo expulsando demônios, né, em nome de Jesus Cristo. Daí um desses filhos, eram alguns filhos, né, ele tinha alguns filhos, acho que eram 5 filhos, não tenho certeza se 4 ou 5. E eles falaram assim, ó, falaram pro demônio, né, para a pessoa manifestada por um demônio, daí eles olharam pro demônio e falaram assim, ó, em nome de Jesus que Paulo prega, eu te ordeno, sai desse corpo. Aí diz que o demônio olhou para ele e falou assim, eu sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e você quem é? E a Bíblia diz que esse demônio, esse homem manifesto, demônio, ele subjugou todos os irmãos, e eles desnudos fugiram, ou seja, arrancou a roupa deles, humilhou eles, espancou eles e eles fugiram. Por quê? Por que eles invocaram o nome do Senhor, mas eles não foram respondidos? Porque eles não conhecem o nome do Senhor. E o demônio foi categórico, falou para ele assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo e você quem é. Vocês estão entendendo, queridos? Não é o invocar que ele está dizendo, não é qualquer um que invoca, não. É que invoca com entendimento, quem acredita, quem obedece a Jesus. Glória a Deus, queridos. Versículo 14, agora vem uma pergunta, queridos. Ó. Como, porém, invocarão aquele em quem não crer? Aí que está, é o que eu estava falando agora. Como que as pessoas vão invocar em quem não acreditam? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Amém, queridos? Olha quantas perguntas aqui, queridos, né? Como que as pessoas vão conhecer? Deixa eu ver uma... Amados, aqui tem um pedido aqui de
de ajuda, né? Aqui algumas vezes já tem, queridos, e todos nós constatamos que era golpe, tá? Então não deposite, queridos, né? Depois nós vamos investigar, vamos ver ali se é mesmo, daí se alguém quiser ajudar, daí pode ajudar, mas não faça isso, né? Isso é normal. Parece que todas as lives já tem, o pessoal eles mandam uma mensagem pronta ali, com Pix, com isso, com aquilo, sempre com uma história bem comovente, né? Então depois nós vamos ver ali, queridos, né, se é essa aí mesmo, não, mas não compartilhe, tá? Peço que ignorem daí esse pedido aqui nesse momento, tá bom, queridos? Normalmente é golpe, de verdade, normalmente é golpe. Nós já tivemos algumas vezes, né, por duas ocasiões diferentes, e são perfis que não existem, perfis recentes, e a pessoa geralmente ela manda esse aqui, ela já sai, ela já nem está assistindo a live, ela só vê uma live que é de igreja e ela já coloca isso. Então eu peço que não caiam, né, nisso aí, em nome de Jesus. Vamos continuar, queridos, ó. Ele diz assim, né? Como, porém, invocarão, versículo 14, né? Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão de quem nada ouviram? Ou seja, se eles não ouviram, como é que eles vão crer? Como é que eles vão invocar se eles não creram, né? Como que eles vão crer se eles não ouviram? O que mais? E como vão ouvir se não tem ninguém que fale, ninguém que pregue? E como pregarão se não forem enviados, né? Se ninguém for enviado, como que as pessoas vão pregar? Hoje Deus me deu, né? Nós temos os cultos, a igreja, mas Deus deu hoje essa porta que é pela internet a pregação da palavra de Deus. Para quê? Para que gere em você, né, ou em outras pessoas a fé necessária para alcançar a salvação. É um meio, né, que Deus deu hoje, né? Esse meio digital, que ele não pode ser desprezado, né? Mas pastores substituem os missionários? É claro que não, queridos. Os missionários precisam ser enviados a lugares que não tem internet, que não tem computador, que não tem como as pessoas verem, né, essa mensagem. Então, como que elas vão ouvir, como que elas vão crer se não forem enviados, né? Aí ele diz assim, ó, é como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Glória a Deus, queridos, como são abençoados, né? Não importa se está cheio de calo, se está com um joanete, se está com unha encravada, queridos. Não, queridos. Quem leva a salvação tem os pés lindos, lindos. Por quê? Porque levou o que há de mais importante. Amém, queridos? Por isso, meus amados, eu entendo que o maior trabalho, todos os trabalhos são dignos, né? Você vê, todos, né? Todos são necessários, né? Você vê pessoas que ganham muito bem, trabalhos que ganham como médicos, né? Juízes, né, e outras coisas mais que ganham muito bem. São trabalhos dignos? São trabalhos dignos. Mas você vê outros que ganham não tão bem assim, né, mas que também são extremamente necessários. Todos são dignos. Mas no meu entender, que eles nada é mais importante que trabalhar para levar salvação às almas. E eu entendo que da parte de Deus esse é o maior trabalho. Por isso que Jesus ele fala assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, o trabalho mais importante, ao meu entender, você pode discordar disso sem problema, mas o meu entender, o trabalho mais digno, né? Não humanamente falando, as pessoas não valorizam, né? Hoje até o Pedro estava comentando, né, com seus amigos ali, como eles às vezes debocham do pastor, às vezes o pastor tem um carro bom, eles querem achar que é por causa disso, por causa daquilo, né? Não analisam a vida, não conhecem, mas têm a facilidade de falar mal. Ou seja, humanamente falando, as pessoas não têm muito esse entendimento, né? Mas aos olhos de Deus, o que importa é o trabalho mais digno, alcançar almas para a salvação. Amém, queridos? Uma coisa interessante, você poder, né, ter dar o seu alimento, trazer alimento para os seus filhos, para sua casa, vestir seus filhos, isso é nobre, é muito importante, né? Ou você poder realizar um sonho, você poder, né, dar um brinquedo, alguma coisa que o teu filho quer, Deus ele tem isso é muito especial para Deus. Mas comparando com a salvação, nada é mais importante, queridos, porque você pode sofrer toda a tua vida nessa terra. A tua vida vai durar 50, 70, 100 anos, no máximo 100 anos, né? Um pouquinho mais, raramente alguém passa disso, né? Quase impossível chegar a isso. Mas vamos dizer 110 anos, queridos, né? Mas a eternidade é 110, mais 110, mais 110, mais 110, que você vai passar ao lado de Deus no descanso eterno, queridos, ou então em tormento eterno. Então Deus sabe, espiritualmente falando, quem vê o mundo espiritual sabe a importância da pregação, da salvação. As pessoas, quando elas estão aqui, elas estão o quê? Elas estão com os olhos dela aqui. Elas veem o quê? As necessidades terrenas, né? Comida, é água, é luz, é pagar o gás, é material. Agora, no início do ano, tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU, tem que pagar não sei mais o quê. As pessoas, a preocupação delas é essa. É isso que move a vida delas. E isso é para influenciá-las, para que elas não vejam, entendam o que está acontecendo no plano espiritual.
Amém, queridos? Mas aos olhos de Deus não existe nada mais importante, queridos. Por isso que Deus ele fala assim, ó, quão formosos, lá no versículo 15, no finalzinho, ó, são os pés do que anunciam coisas boas. Amém, queridos? Então, os pés do que anunciam coisas boas é lindo, de quem prega a palavra. Jesus, você não precisa saber a fisionomia dele para ter certeza que ele é lindo, que ele é perfeito, ele é lindo. Né, a Bíblia fala ali que eles olhavam Jesus na cruz, olhávamos e não víamos nada que nos agradasse. Por quê? Porque ele estava completamente desfigurado. Você olhava assim, como que você, imagina aquelas pessoas olhando um homem ali, né? Vocês não conheciam Jesus, um homem com o rosto todo desfigurado, espancado, com uma cruz. O corpo dele estava todo arrancado, o couro dele estava muito machucado, queridos, muito machucado. Você vê isso nos filmes, queridos, né? Jesus lá com uma machucadinha aqui do lado, né? Que é o furo que ele fez, com uma machucadinha aqui. Não, isso não tem nada a ver com a realidade. A realidade foi muito além. Você vê aquele filme lá, A Paixão de Cristo, aqui ele chega mais próximo do que foi a crucificação de Cristo, mas ainda foi além. A Bíblia diz que ele estava, em Isaías 52, que ele estava completamente desfigurado. Depois você vê em 53 ele falando assim, olhávamos e não viam aparência nenhuma, formosura nenhuma, nada nele que nos agradasse. Isso é muito interessante para mim e para vocês, igreja, que Deus ministrou para nós aqui esses dias, foi ministrada essa palavra, que muitas vezes a realidade ela não condiz com o que os nossos olhos veem. Como é que as pessoas iam olhar para Jesus naquela cruz, entregando seu espírito ali, queridos, um vencedor? Eles olhavam Jesus ali, uma pessoa derrotada, uma pessoa sofrendo, mas era pelo contrário, ele diz assim, né? Mas verdadeiramente, certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, as pessoas não viam, mas aquele sacrifício era em meu favor, em seu favor, em nosso favor. Mas o que os olhos viam, o que viam? O mais desprezado. Como alguém que as pessoas fogem, viram o rosto, fogem. É como uma pessoa, queridos, eu fiz uma comparação aqui, na verdade, no culto, é como um morador de rua, queridos, né, que as pessoas não conhecem. Mal cheiroso, que as pessoas, elas veem assim, elas atravessam do outro lado da rua para não passar perto. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Por quê? Jesus ele estava semelhante a isso, tipo assim, uma pessoa desprezada. Mas na verdade, quem que ele é? O Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E ele morreu, mas ele ressuscitou e está muito vivo. Amém, queridos? Olha que extraordinário. Ou seja, aquilo que os teus olhos veem, muitas vezes não é a realidade. Eu vou dar um outro exemplo, né? Jesus ele foi na terra dele e ele disse assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os moradores ali, os vizinhos de Jesus, que conheciam a história, conheciam o José, conheciam a Maria, falaram assim, não, agora eu sei que ele está mentindo. Porque ele não veio do céu coisa nenhuma. Eu vi a mãe dele lá, né, aqueles 9 meses lá, aquele barrigão. Eu soube que ele foi lá para Belém, né, eu soube que ele nasceu lá numa estrebaria. Vocês estão entendendo, igreja? Então, na cabeça dele, o que os olhos deles viram, os enganaram, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Só que eles não sabiam. Só que os olhos deles os enganaram. Então, meus olhos, teus olhos vão nos enganar. Que se você andar pela sua vista, você vai ser constantemente enganado. Mas se você andar pela fé, e a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus, queridos. Aí você não vai ser enganado. É isso que Deus quer de mim. É isso que Deus quer de cada um de nós, queridos. Vamos continuar, meus amados, ó. Agora vem uma coisa muito interessante, queridos, ó. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Ou seja, muitas pessoas não obedeceram ao Evangelho. Olha que interessante, eu falei de Isaías 53, vai repetir aqui, queridos. Essa palavra Deus me deu agora mesmo, aqui no início do culto, no início do programa. E eu não lembrava que vai falar do Isaías 53. Eu estava mencionando ele porque eu preguei Isaías 53 essa semana aqui na igreja. Olha aqui, ó. Nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ou seja, nem todos acreditaram. Muitas pessoas vão ouvir, vai ter fatos, argumentos, vão testemunhar sinais, maravilhas e milagres, né? Você vê os fariseus mesmo. Eles viram a notícia de Lázaro morto já 3 dias, há 4 dias, melhor dizendo, morto, e ele ressuscitou. Né? Foi um sinal extraordinário, mas não foi só esse sinal. Eles interrogaram um jovem que era cego de nascença, que Jesus tinha restaurado a vista deles. Eles interrogaram, mas eles creram na pregação? Eles se dobraram? Não se dobraram, mesmo vendo sinais extraordinários. Diz assim, queridos, ó. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois
Isaías diz, 2 pontos, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Amém, queridos? Então, como que vem a fé? Pela pregação. Isso que eu estou fazendo agora é para fortalecer a sua fé, para estabilizar, alicerçar a sua fé. Em quem, pastor? No pastor Júnior? Não. Em quem nós estamos falando? Em Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Olha lá. Ele fala mais assim, ó. Versículo 18. Mas pergunta, uma pergunta muito interessante. Porventura não ouviram? E qual que é a resposta que está escrita na sua Bíblia, igreja? Na minha está escrito assim, ó. Sim, vírgula, por certo. E todo mundo ouviu? Versículo 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? A resposta é sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Vocês entenderam o que está escrito ali, queridos? Que a palavra de Deus já foi pregada em todo lugar. E ele diz assim, sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e até os confins do mundo. Há pessoas hoje que elas ensinam, elas pregam, queridos, que existem muitas pessoas que elas ainda não ouviram sobre o Evangelho. Ah, pastor, tem tribos na Amazônia que nunca ouviram sobre o Evangelho. Ah, tem tribos na África, pastor, que nunca ouviram o Evangelho. Pastor. Isso não é verdade. Está escrito aqui em Romanos 10, há muitos anos, igreja, vamos dizer 70, 80 anos depois de Cristo. Não sei se chegou a isso, quando foi escrito esse livro. Mas já por toda a terra se fez ouvir a sua voz. Pastor, mas não conhecia o continente americano. Vocês que pensam, queridos, tem muita coisa que você não sabe, que já acontecia no passado. As pessoas hoje elas tendem a imaginar que os povos antigos eles eram ignorantes. Ignorantes somos nós. Hoje você vai para o colégio para ser emburrecido, você não vai para ter conhecimento, você vai ser geralmente você leva os seus filhos para eles emburrecerem, para eles ensinarem ideologia, para eles ficarem ensinando coisas que não têm valor nenhum, queridos. Os povos antigos eles sabiam muitas coisas a mais do que nós não temos ideia. Tem coisas extraordinárias, você vê a cultura dos egípcios, dos maias, dos astecas, você vê a sabedoria. Bom, tem tanta coisa que nem dá para falar muito aqui, queridos, que muita gente não acredita, queridos, mas tem tanta coisa, eu peço a você, estude sobre esses povos. Eles tinham energia elétrica, queridos, que não vinha por fio. Eletricidade, cidades inteiras já iluminadas, e não tinha fio para passar corrente elétrica. Que isso, pastor? Eu nunca ouvi falar isso. Pesquisa. Você vai no YouTube e você vai ver. Você vai ver provas, você vai ver documentos, você vai ver incontestáveis. A sabedoria que eles tinham. Muita coisa, muita tecnologia que eles já tinham, queridos, foi tirada da geração atual. Muitos lugares foi modificado. Prédios grandes foram destruídos para construir novos, para esconder. Existem reinos, igreja, que você não ouviu falar, que reinos controlavam o mundo inteiro, que você não ouviu falar. Você ouviu falar no livro de história sobre a Babilônia, sobre os medos persas, sobre os gregos, sobre os romanos. Mas muitos de vocês nunca ouviram falar, por exemplo, sobre a Tartária. Procura saber sobre isso, queridos, em nome de Jesus. Eu não vou falar sobre isso porque aqui o propósito é a palavra de Deus, mas pesquisa sobre isso. Digita depois lá no Google, né? Reino Tartário. Eu dou um conselho a vocês, não use o Google, porque o Google apaga muita coisa. Baixa no seu celular um aplicativo chamado DuckDuckGo. DuckDuckGo, pato vai, né? É DuckDuckGo. Tudo que o Google esconde, ali, o que você quiser, você vai encontrar ali. Pesquisa ali sobre isso, queridos. Né? No YouTube também fala muito sobre a Tartária. Tem bons vídeos ali, baseados com bastante, né, artigos ali, mostrando ali a realidade, provando a realidade. Amém, queridos? Ou seja, as pessoas pensam que os povos antigos eles eram ignorantes. É isso que as pessoas querem que a gente acredite. Que nós sabemos tudo. Nós não sabemos nada, queridos. Nós temos que aprender muito. E como que nós vamos saber, pastor? Esse é o caminho. É esse o caminho. Essa é a verdadeira sabedoria. E é por isso, queridos, né, que nessa semana mesmo, o que nós falamos? Né? O evangelho, ele incomoda. Ontem eu dei uma notícia que o evangelho incomoda. Uma das notícias. Na verdade, essa semana inteira teve notícia de perseguição contra o evangelho. Você pode ser o que você quiser, religião que você quiser. Não tem problema nenhum, ninguém está nem aí para a sua vida. Mas se você se tornar evangélico, praticante, né, conhecedor da palavra de Deus, você incomoda muito. Porque evangélico que não pratica também não incomoda ninguém. Satanás, ele senta no banco da igreja, bate palma, levanta a mão. Está lá do lado da igreja, do lado do pastor, sentado no banco e ele não incomoda, ele se sente à vontade, né, em muitas igrejas. Infelizmente é verdade isso. Né? Eu falo isso como apóstolo, eu falo isso com peso no meu coração, mas infelizmente isso é uma realidade.
Mas quando a igreja ela prega a palavra, e é essa palavra que liberta, está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Essa palavra ela incomoda. Aí o inimigo ele não fica à vontade, ele tem que ir embora, ele tem que bater em retirada. Vamos continuar, igreja, para nós terminarmos, ó. Versículo 18. Mas pergunto: porventura não ouviram? A resposta é sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Ponto. Amém, queridos? Então essa conversa de que Jesus não pode voltar, ainda que muita gente não conheça, esqueça isso, queridos. Jesus pode voltar a hora que ele quiser. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar quando ele quiser. Amém, queridos? Então esteja preparado hoje, igreja, né? Guarda teu coração. Hoje você viu na palavra que o que você precisa? Confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos. E acreditar no teu coração nisso mesmo. E isso garante a sua salvação. Mas para você permanecer nessa salvação, o que você precisa fazer? Você precisa obedecer. Obedecer, porque mostra que você continua confiando. Quando você desobedece, você deixa de confiar, você deixa de acreditar e você automaticamente perde a sua salvação. Quando você se arrepende e volta para Deus, aí você reassume a sua salvação novamente. Amém, queridos? E Ele é sempre fiel e poderoso para nos perdoar e nos resgatar. Né? Você vê a história do filho pródigo. Tudo que passou, ele falou: não sou digno de ser chamado seu filho, pai. Eu quero ficar lá com os servos. Ele falou: não, filho, uma vez filho, sempre filho. Vem aqui, colocou um anel no dedo dele, retornou a aliança, colocou vestes, ou seja, foi perdoado completamente e colocou uma sandália no pé. O que as sandálias representam? Ele vai voltar a caminhar da onde ele parou. Amém? Quer dizer, não vai lá para frente, ele vai de onde ele parou. O irmão dele estava lá na frente. Ah, pastor, mas o irmão dele estava com inveja, com ciúme. Tudo bem, nós somos carne, muitas vezes nós somos afligidos por sentimentos carnais. Amém, queridos? Mas o que ele ouviu do pai dele? O pai dele abraçou ele e falou: filho, tudo que é meu é teu. Essa palavra não foi dada para aquele filho que voltou. Ele ainda caminha muito para chegar naquilo. Mas aquele filho que estava lá obedecendo o tempo todo, Deus falou para ele, né? O pai falou para ele: filho, agora tudo que é meu é seu. Sabe o que isso significa, queridos? Que agora você pode fazer o que você quiser, porque o teu coração ele é um só comigo. Veja numa fazenda, o filho ele cresce com o pai, o outro ele queria gastar tudo, então ele incomodou até que conseguiu, foi embora, né? Ele não tinha maturidade, mas o outro ele ficou obedecendo, mesmo não entendendo, ele obedecendo. E aquilo fez o quê? Ele não trabalhava para ele, porque ele não pediu a parte da herança dele como o outro fez, ele fazia isso para a fazenda, ou seja, para o reino. Amém, queridos? Aí o que aconteceu? Quando o outro voltou, ele tem que voltar a entender até ele amadurecer. Esse aqui não já amadureceu, como o filho do fazendeiro que falou assim: olha, agora ele não precisa mais o pai falar para ir lá fazer a compra. Filho, pega o cartão, vai lá comprar as coisas para a fazenda. Não, vai fazer isso, porque você já sabe o que eu preciso, o que eu quero. Então quando o evangélico, o crente, ele amadurece, ele já sabe qual é a vontade de Deus. Por isso que Deus responde a oração deles. E tudo que pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado através da vida do Filho. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, quando as pessoas não entendem, elas vão pedir mal, elas não vão receber. Mas era tudo com entendimento. Zelo não é o suficiente, mas o entendimento é suficiente. Glória a Deus, queridos. Toma posse dessa palavra, meus amados. Que maravilha, né? Deus ministrou muito no meu coração também hoje, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, meus queridos. Quem está acompanhando a gente, dá um alô ali. Um glória a Deus, um amém, para mim comentar. Em nome de Jesus, amém, queridos? Deixa eu ver se está atualizando aqui. Pastor Guilherme, missionária Maureli, glória a Deus, meus queridos. Se essa palavra falou no teu coração, queridos, né? Comenta aí, fala glória a Deus, pastor, né? Eu recebo. Pesquisem, queridos, né, sobre povos antigos. Irmã Norma, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Pesquisa sobre a Tartária. Vai ter tanta informação ali que não tem como você falar que é mentira. Amém? Que não tem como refutar, não tem como falar que é mentira. Você vai se perguntar assim: mas por que esconderam isso da gente? Amém, queridos? Você vai encontrar essa resposta, né? Com certeza. Missionária Marli, glória a Deus, Deus abençoe, receba em nome de Jesus. Obreira Suela, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Irmão Blaca, né? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, né? Bituruna sempre ligado conosco ali. Obreira Marilei, também de Bituruna, Deus abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, minha querida, né? Meu irmão Marcos, né? Manda um abraço para o irmão Marcos lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus queridos, glória a Deus. Vamos passar para as notícias então, para nós concluirmos.
Deixa eu passar para as notícias aqui então. Vou fechar esse aqui. Vou abrir aqui. E vou passar para vocês. Amém. Glória a Deus. Vamos então para a primeira notícia de hoje, ó, da Gospel Prime, né? Essa notícia eu postei ontem, fazia 48 minutos que tinha sido publicada. Diz assim, ó, 2 clubes de strip em Ohio, Estados Unidos, fecham após donos aceitarem a Jesus. Olha que notícia boa, isso aqui é uma das donas que aceitaram Jesus, ó. E aqui diz assim, ex-proprietária do clube de strip aceita Jesus e agora resgata vítimas de abuso. Olha que maravilha, olha como é linda a obra de Deus, queridos, né? Onde que antes ali tinha ali sacrifícios, né, a Satanás, agora tem glória, né, justiça, né, para a glória de Deus. Graças a Deus por isso, é uma notícia boa. Nós temos que passar as notícias boas também, não é verdade, queridos? Muita notícia ruim a gente sofre, então essas notícias nos fortalecem, né? Vamos ver mais uma, queridos. Aqui é notícia ruim, mas também serve para fortalecer a nossa fé. Gospel Prime, né? Pastor é espancado por muçulmanos após debate bíblico. Pastor é atacado após levar 37 muçulmanos a Cristo. Não, isso aqui é notícia boa, queridos, né? Essa sua que ele levou é bênção, né? Porque o que ele fez ali foi muito especial, né? Você vê que Jesus, ele morreu por nós, né, queridos? No nosso sofrimento, queridos, né, é nada, né? Pastor é atacado, levou 37 muçulmanos a Cristo. Olha que maravilha, né? Deus abençoe esse pastor, fortaleça ele, né, o ministério dele, né? Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado. Com certeza ele é um grande homem de Deus. Mais uma notícia, queridos. Aqui uma notícia aqui que diz respeito a nós, ó. O ministro, né, eu não vou falar o nome, queridos, mas alguns nomes eu não vou falar, vou procurar não falar, porque essa notícia aqui é justamente sobre isso, ó. Esse ministro aqui, ele se reúne com representantes de redes sociais para discutir combate a fake news. Amém, queridos? Então você vê que os ministros estão legislando, né? Eles estão fazendo coisas que não compete a eles, estão fazendo muita coisa que não compete a eles. Mas o que isso diz respeito a nós, pastor? É que agora eles querem fazer assim, eles querem pegar logaritmos, né? Coisas que se escrevem e coisas que se falam. Quando você falar algumas palavras-chave ou nome de ministros, né? Algumas palavras referente aí à pandemia, né? Essas coisas, esse vai acender um alerta digital e vai trazer essa situação para uma outra, colocar numa outra situação para ser analisado. Aí aqui dependendo das palavras que forem ditas, automaticamente a live já vai cair ou vai receber processo, até mesmo prisão, queridos, entende? Então, por exemplo, aqui é foto. Então, esses números, essas letras aqui, no caso, o que está escrito aqui, ela não pega porque foi tirado um print, né? Então, ela não pega. Então, não tem problema. Mas, se eu falar alguns nomes, né, vai ter problema, né? E já acontece isso. Só que eles vão legalizar isso aí, tá bom, queridos? É isso que ele está fazendo ali. Então, eu vou evitar de falar alguns nomes por causa disso, tá bom? Aqui mais uma, ó, importante, ó. Né? Diz assim, ó. O presidente, né? Ele disse assim, olha a resposta dele, né? Essa nação aqui, né, os Estados Unidos, estão preparando, não posso falar essa palavra também, porque ela gera, né? Químicos de bandeira falsa nessa cidade que também está tendo problema lá, né? Esse aqui está tendo problema com esse aqui. E esse aqui, né? Essa nação aqui, eles vão atacar essa nação aqui com bandeiras falsas para botar a culpa nesse aqui. Para botar a culpa nesse aqui. Vocês estão entendendo, queridos? É uma denúncia que ele está fazendo. Pastor, isso é verdade? Não sei, vamos ver. Mas o que acontece? Ó? Vamos ler ali embaixo. Ó. Essa nação que está fazendo essa farsa, que quer fazer essa farsa, né? Ou melhor, que está sendo acusado de fazer essa farsa, estão se preparando para encenar uma série de ataques químicos, né? De bandeira falsa naquela região, para colocar a culpa nesse aqui, né? Para colocar a culpa nele. Para quê? E iniciar a terceira grande, você já sabe o que, né? Ou seja, eles querem, você vê que ele deu algumas entrevistas ali esses dias e muitas pessoas esperavam que ele anunciasse a terceira grande, né? Então ele não anunciou, ele fez 2 grandes, queridos, né? Eles querem forçar ele. Então o que eles estão fazendo? Agora eles vão, segundo ele, né? Eles vão usar agora de falsidade. Eles vão atacar os seus amigos, fogo amigos, só que com bandeira falsa, para mostrar para o mundo, para a mídia, né? Que quem fez
Foi ele, para acusar ele de fazer. Ele está denunciando agora. Alertou o presidente, né, nessa terça-feira. Isso é uma notícia muito importante, igreja, né, porque eles precisam, eles querem, né, levantar essa grande, né, terceira grande, você sabe o que? Começa com G. Então, eles precisam fazer isso, queridos, porque eles precisam trazer causa ao mundo, queridos, né? Então, você e eu, queridos, nós temos que estar firmes com Deus, queridos, né? Porque é a única maneira que nós temos, queridos, né, de sobrevivermos, de vivermos, não estou falando da vida aqui, mas de sermos salvos, igreja, de termos a proteção de Deus, é com Deus, é com Cristo, tá bom, queridos? Então, toma posse disso. E a última notícia é muito importante, queridos, não é uma notícia, eu vou mostrar aqui, ó. Essa moça aqui, Jamile de Souza Daves, ela postou uma coisa muito séria. O CEO, né, é o presidente executivo dessa empresa aqui, que também não pode falar o nome, né? Você sabe o que isso aqui faz, né? Isso aqui ele tem, é muito famoso, né? É uma coisa atual aí. Teve que cancelar a visita a Israel porque ele não é... Ué, mas o CEO da empresa que faz isso... Ele não tem? O que ele sabe que você não sabe? Por que as pessoas, grandes pessoas, pessoas importantes, elas não são, mas elas querem que você seja? O que eles sabem que você não sabe, queridos? Né? Esses dias eu mostrei aqui, né? O atual presidente aqui, né, recebendo nada, né? E foi mostrado ali. Agora parece até áudio de uma enfermeira falando que na carteira dele, ele não é... Vocês viram isso na internet? Está no Telegram. Ela diz, pegou no microfone e eles não viram. Ela falou assim, na tua carteira você não é. Você não está. O que ele não está? Isso aqui, ó. Ah, mas e as fotos que ele tem lá? Eu não sei, eu vi 4 fotos, igreja, das 4 né, picadinhas que ele tomou. E é o mesmo carro, o mesmo local. Uma ele está com óculos, outra ele está sem óculos. As pessoas na frente, as pessoas em volta é a mesma. Tudo faz parte de uma grande encenação, como foi aquele vídeo que eu mostrei essa semana aqui. Amém, queridos? Agora, se isso é verdade, queridos, ó, o CEO dessa empresa, ele não é, né? E ela não é uma matéria dela, ela só está traduzindo uma matéria que vem da Inglaterra, está escrito em inglês aqui, ó, o CEO dessa empresa, né, teve o serviço cancelado por causa que ele não é. E se eles não, se quem tem entendimento disso não é, queridos, por que tentam obrigar a gente a ser? Amém, queridos? Aqui então acaba as notícias de hoje. Mas isso, queridos, é para alertar vocês, né, queridos? Para alertar a igreja, né? Não acredite em tudo que você escuta, queridos, né? Crê em Deus, queridos. A palavra de Deus, ela é digna de confiança. Por isso que ela incomoda muita gente. Porque a palavra de Deus, ela liberta. Porque a palavra de Deus libera as pessoas de cair nessas enrascadas que nós vimos agora. Amém, queridos? Então busque a Deus, queridos. Não seja levado por qualquer vento de doutrina, qualquer coisa, uma pessoa fala, fulano é especialista, né? O diabo, ele usa muito isso, queridos, né? Principalmente na grande mídia, né? Eles pegam um especialista, geralmente estrangeiro, né? Ó, o fulano, o doutor fulano de tal especialista nessa área, ele vai falar, ele fala o que eles quiserem. E as pessoas falam, não, o especialista falou que é bom. O especialista falou que é bom, então agora vamos fazer porque o especialista falou. E o médico dos médicos? E Jesus? Amém? Deus, pensa em Jesus sempre, ora, porque hoje você viu na palavra de Deus que diz que aqueles que creem, invocam o seu nome, que creem em Deus, não serão confundidos. Teve um presidente que ele falou bem claro, ele falou, eu não sou aquele que nós vimos ali, eu não recebi aquilo que as pessoas, e foi um dos poucos que falaram a verdade, que não foram e falaram, mas os outros todos não foram, grande maioria deles não foram, e ficam falando, nós somos, você também tem que ser. Agora, se a gente vê que a gente tem vários casos de muitas coisas que não existiram, enfermidades que não existiam, que estão passando a ser comum nos dias de hoje. O porquê? Ah, tem um monte de coisa, pastor, um monte de desculpa. Tá bom. Amém, queridos? Tá bom. Eu quero continuar confiando em Deus e acreditando que Ele é o meu Senhor e é Ele que me cura, é Ele que me salva, é Ele que me fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Vamos encerrar então esse programa, queridos, né? Deixa eu fazer uma oração. Que a graça, a misericórdia, o poder de Deus, através do Espírito Santo, seja e esteja na vida, através da vida de cada um de vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Até amanhã, sexta-feira, né? O último programa da semana, a partir das 10h30 da manhã. Deus abençoe, queridos.